pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar o esquema do vestido. Ele é um vestido de squares, tá? Com centro arredondado. São, para esse tamanho aqui, que é um tamanho M, até um tamanho G, ele são são 9 square na frente e 9 atrás. É a mesma medida, ele é reto, ó. Não tem acinturado, não tem nada. Então, você pode fazer, se você quiser fazer menor, você usa a agulha fina, 1,75, tá? Se você quer fazer maior, um tamanho GG, você faz uma carreira a mais. Repete essa carreira aqui, faz uma a mais com agulha grossa, que é de 2,5 ou até com agulha 3, tá? Para fazer maior. Então, o esquema é esse, são 9 square na frente, olha, e a mesma quantidade atrás. A mesma, é igual, é repetido, ó. 3, 6, 9, tá? Esse é o esquema do vestido e para os tamanhos também é esse o esquema, tá ok? Vamos começar então? Então, para essa peça nós vamos precisar das linhas azul, um azul mais escuro, um azul médio, laranja, verde, eu escolhi um verde abacate, roxo e rosa. Né? São essas cores. Um cortador de linha e uma agulha número 2,50, tá? Essa linha aqui que é mais fina, que eu tô utilizando, então eu peguei com 2 cabos, ó, pra ficar na mesma espessura desta outra aqui, dessas outras, tá? Então, nós vamos começar com essa linha azul mais escura, né? Começamos com uma correntinha. Ela é feita por squares, né? Como eu já mostrei no esquema. Então, um elo, né? Fecha o elo mágico, puxa e faz um pontinho, um nozinho. E nós fazemos 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha com baixíssimo. E neste círculo, nós vamos fazer 6 conjuntinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de intervalo. Então, 3 correntinhas já conta como um ponto alto. E aí, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Aqui, a gente tem um conjuntinho com 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo. Aí, eu faço mais um conjunto com 3 pontos altos e uma correntinha de intervalo. Isso, 6 conjuntinhos desse. Uma correntinha e encerro com um baixíssimo. Como vocês viram, são 6 conjuntinhos desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cortar. E nós vamos fazer agora com azul escuro. Como eu disse, né, vocês já sabem, eu gosto de arrematar. Toda vez que eu troco a linha, eu já faço o arremate. Pra quê? Pra não ter problema depois, quando eu terminar minha peça, porque são edge squares, né? Então, fica muita emenda, muita troca de linha, então fica muitas pontas. Então, eu gosto de toda vez que eu vou trocar a cor, eu já arremato. Agora, nós vamos fazer com o azul claro. Dando sequência. Faço um nó mágico, um nozinho. E aqui, nesses intervalos, onde a gente deixou um pontinho separando, a gente vai colocar 2 conjuntos de 2 pontos altos com uma correntinha de intervalo em cada espaço desse. Então, olha, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, outro ponto alto, no mesmo espaço, lembrando que eu já coloquei a linha por baixo aqui, para fazer o arremate, então, aqui eu tenho 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Agora, eu faço mais uma correntinha, e no outro espaço, a mesma coisa, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha de intervalo,
E no outro espaço, a mesma coisa, esse mesmo esquema que nós vamos fazer nessa volta toda. Olha como ficou. Arremato com baixíssimo, né? E corto a linha. Já vou arrematar esse fio que sobra, fazendo um nozinho atrás, pra ficar bem segura a nossa peça e assim poder lavar tranquilamente, sem correr riscos. Corto a pontinha que sobrou, aquela pontinha que eu passei por baixo sobrou, eu corto também. E agora, nós vamos utilizar o laranja. O laranja são 3 pontos altos em cada espaço com uma correntinha de intervalo. Então, a gente faz toda a volta desta forma. Encaixa aqui em qualquer lugar, né? Qualquer espaço desse. 3 correntinhas para começar, contando como um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de intervalo, ó, coloquei a linha por baixo. E continuo. 3 pontos altos, uma correntinha. Aí, aqui no meio também, ó, então, a gente vai colocar em todos os espaços. Aqui, 3 pontos altos e uma correntinha. Sempre assim, até terminar essa volta. 3 pontos altos e uma correntinha de intervalo entre os bloquinhos. Encerramos com baixíssimo, né? E cortamos a linha. Então, ficou assim, 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo. Agora, arrematar o fio que sobra, como sempre, né? E trocar de linha. Vamos fazer agora com a linha verde. É um vestido multicolorido, muito verão, né? Eu escolhi essas cores, mas você pode escolher outras cores também, né? A cor que você gosta mais. Eu quis fazer um modelo bem colorido mesmo, assim, cores vibrantes, cores fortes. Por isso que eu escolhi essas cores, mas você pode escolher a cor que você quiser. Então, agora, fez um nozinho aqui, deixa eu tirar. Então, agora é a linha verde, é o mesmo esquema, né? A gente dá um nozinho. E agora, nós vamos fazer aqui, entre o laranja, esse esquema do azul. Vai ser, são os conjuntinhos de 2 pontos altos com uma correntinha de intervalo dentro de cada espaço. 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha de intervalo, mais um ponto alto, uma correntinha de intervalo. Então, todos os espaços, nós vamos fazer esse esquema, né? Um bloquinho, 2 bloquinhos de 2 pontos altos com uma correntinha de intervalo em cada espaço desse. Toda a volta até chegar, até terminar. Toda a volta verde, né? Lembrando que são 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, né? Todo bloquinho, esse conjunto. Encerramos e nós vamos fazer agora com a linha roxa. Às vezes, fazer esse arremate, é até bom usar uma agulha mais fina para fazer, só para fazer o arremate, mas não tá aqui comigo agora, então eu vou fazer com essa mesmo. Às vezes dá um nozinho. Às vezes é bom usar 1,75 só para arrematar. Fica melhor, enrosca menos. Aqui tem uma pontinha de linha, já corto. Agora, vamos utilizar o roxo. No roxo, com a linha roxa, nós vamos fazer em cada espaço, cada intervalo, um bloquinho com 3 pontos altos. E ainda mantendo uma correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro. Então, 3 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, e aqui no meio, ó, mesmo esquema. 1, 2, 3... Aí, uma correntinha, aí de novo, 1,
2, 3, uma correntinha de intervalo, novamente 3 pontos altos. E assim toda a volta. Então, ficou assim, né? Agora, nós vamos utilizar o rosa. Olha, eu peguei aqui minha agulha mais fina para fazer para arrematar, é bem melhor. Uma agulha de 1,75 só para esconder os fios, só para fazer a amarração aqui atrás, fica bem melhor, ó, do que a grossa. A grossa é boa para tecer, mas para arrematar é melhor utilizar essa 1,75. Pronto, corto as linhas, né? Olha como está ficando. Agora, nós vamos fazer com o rosa, nós vamos fazer o movimento da linha para que forme um quadrado. Então, agora nós vamos fazer correntinhas aqui, para fazer o gancho em cima e fazer o nosso quadrado. Então, 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer em cima de cada bloquinho 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Toda a volta assim. Toda a volta. Fiz toda a volta. Nesse último aqui, olha, vou mostrar como que eu faço para não ter que caminhar com o ponto. Eu faço uma correntinha e um ponto alto onde eu comecei. Ó. Então, assim, eu já termino aqui essa volta em cima de onde eu preciso começar a próxima carreira. Então, eu faço 1, 2, 3 e mais 2 pontos altos aqui. E eu já tenho um bloquinho. Não precisei caminhar com a linha, né? Então, a nossa próxima volta será assim. 3 bloquinhos, né? E 3 bloquinhos e bem aqui na quina nós vamos contar no sétimo, começa a contar com 7, 3 bloquinhos, 2 correntinhas e no mesmo espaço a gente faz mais 3 pontos altos e faz mais um bloquinho. Na verdade, são 2 bloquinhos, não são 3, são 3 pontos altos que faz um bloquinho, olha. Fica assim, nesse mesmo espaço. Agora aqui, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo só os bloquinhos com 3 pontos altos e uma correntinha de intervalo. Aqui, a gente vai fazer esse mesmo esquema aqui da quina. 2 bloquinhos de 3 pontos altos no mesmo espaço, para assim a gente fazer o quadrado. Então, vamos lá. Uma correntinha. E aqui, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Vamos ver se já tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, agora, nesse próximo, nós vamos colocar 2 bloquinhos no mesmo espaço, que é onde nós estamos formando a nossa quina. Então, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo, e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Formamos as nossas 2 primeiras quinas, olha aqui. Tá vendo? Agora, aqui é a mesma coisa, eu vou fazer 5, e aí no próximo eu faço 2 bloquinhos no mesmo espaço, faço 5 e 2 bloquinhos no mesmo espaço. E aqui vai sobrar 5 que vai encaixar aqui. Certinho, assim, nós formamos a nossa... Damos início ao formato do nosso quadrado, porque o nosso square precisa ter um formato um pouco quadrado para poder encaixar, né, nas peças. E a gente vai fazendo emendando. Essa peça também vai fazendo emendando. Então, assim, eu vou terminar essa volta. Olha como já temos um formato meio quadrado, né? Terminei aqui com
Encerrei a carreira com baixíssimo, né? Agora aqui eu vou caminhar. Aqui eu tenho que caminhar um pouco entre os pontos para sair lá no meio dessa quina. Então, eu caminho, cheguei aqui no meio da quina e vou fazer a próxima volta. Essa volta, esse square aqui nós vamos fazer inteiro, né? Porque é o nosso primeiro. Mas os próximos nós já vamos fazendo e emendando nessa última volta. Nessa que eu vou dar agora, nos próximos a gente já vai fazendo e emendando. Então, esse como é o base, a gente vai fazer sem emendar com nada, porque é o nosso primeiro. Mas nos próximos, é nessa volta que eu vou fazer agora que são feitas as emendas. Então, para essa volta a gente faz 1, 2, 3 correntinhas, começa e faz mais 2 pontos altos e faz o bloquinho. Aqui nessa quina, antes a gente fez com duas correntinhas de intervalo. Nós tínhamos feito. Agora, nós faremos com 6 correntinhas de intervalo, porque como vai ter as emendas, ele precisa ter uma alça que encosta lá nas outras, porque para ter esse espaçozinho aqui. Então, tem que ser 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um ganchinho para emendar um no outro. Aí, mais 3 correntinhas. 3 correntinhas não, perdão. Mais 3 pontos altos. E nós temos a nossa primeira quina, que será a quina de emenda. E agora é o mesmo esquema da carreira de baixo. 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo. 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo. Certo? Até chegar aqui nessa quina. E aqui na quina, o mesmo esquema. 3 pontos altos, 6 correntinhas de intervalo, mais 3 pontos altos. Aí, aqui novamente, o mesmo esquema, só 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui também, tá? Essa é a volta, a última volta desse square, e será a volta de emenda dos próximos que nós vamos fazer. Tá? Então, vamos terminar essa volta. Arrematei aqui com baixíssimo, e eu terminei nossa última volta. Corto, e depois eu vou arrematar ali, eu quero mostrar que ele já tem o efeito de quadrado, ó. E aí, são essas correntinhas aqui que vai fazer ele não ficar empapuçado, sabe? Embolado. Então, olha, terminamos o nosso primeiro square. Agora, nós vamos fazer outro, igual a esse, e na última carreira nós vamos emendar, tá? E assim sucessivamente. Então, são 9 na frente, 9 atrás, e a gente vai fazendo e emendando, fazendo e emendando. Depois que nós fizermos todo esse esquema dos squares já emendado, aí sim nós vamos fazer o barrado e a alça. Então, agora nós vamos fazer o próximo seguindo o mesmo esquema, e aqui a gente vem e emenda. Fiz, né, o outro, e agora chegou na hora da emenda. Então, na hora que chega na quina, a gente começa a emenda sempre pela quina. Fiz 3 pontos altos. Aqui, ó, 3 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntinhas, 2, 3, e venho, pego esse que já está pronto e venho na quina também. Passo com baixíssimo na quina dele, fecho e faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E volto neste que eu estou fazendo agora. Faço 3 pontos altos, 2, 3, faço uma correntinha e vou no que já está pronto. No próximo intervalo, passo por baixo e puxo com baixíssimo. Faço uma correntinha e volto pro meu. 1, 2, 3. Correntinha. Vou no que está pronto, passo por baixo com baixíssimo, uma correntinha e volto. Faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no que tá pronto, passo por baixo com baixíssimo, faço mais uma correntinha e volto para o que eu estou fazendo. Assim, eu estou fazendo a minha última volta, já emendando no que está pronto. Uma correntinha. Dois. 3. Uma correntinha, eu vou no que está pronto. Volto.
correntinha. E assim eu vou fazendo e emendando, olha como está ficando. Fazendo e emendando, né? Deixa eu terminar aqui essa. Então, eu faço uma correntinha, volto pro meu. Uma correntinha. Agora aqui, eu cheguei na outra quina, né? Então, eu faço 3 pontos altos e ao invés de fazer uma correntinha, eu faço 3 correntinhas. Então, 3 pontos altos e aqui são 3 correntinhas, ó. Emendo aqui com baixíssimo. Volto com 3 correntinhas, 2, 3 e 3 pontos altos. E depois eu termino a volta, né? Encerro e começo o outro motivo, outro square. E venho e emendo nesse. Então, esse é o esquema. Fazendo agora a última volta, eu vou terminar aqui, vou fazer outro square, vou vir emendando. Agora, eu vou emendar até eu ter 9 na frente, 9 atrás, tudo emendado. Quero mostrar que eu tô fazendo, olha, fazendo e emendando. Então, ele formou um círculo, ó, né? 3 na frente e 3 atrás. Aí, eu fiz o primeiro círculo, fiz a parte de trás, né? Olha, 3, 6, 9. Aí, fiz o primeiro círculo, agora já tô fechando o segundo. E aqui eu fecho o terceiro e assim tá pronta a parte do square. Depois a gente vai fazer o barrado e a parte do decote, da alça, né? A parte de cima. Então, aqui, olha como que fica, tá vendo, ó? Aí, eu venho com a peça aqui e vou encaixar aqui. Então, eu começo já daqui, dou toda a volta e venho até aqui emendando, fazendo e emendando, né? Naquele esquema de fazer e emendar na última volta. Então, assim eu vou fechando os círculos e montando a peça. Né? Pego aqui, ó, dessa parte, aqui na esquina, ó, e faço. Então, eu queria mostrar pra vocês como que é montando o esquema. Você vai fazendo e montando. Então, aqui eu vou fechar outro círculo. E depois, o último. E aí, é só fazer o barrado que a gente vai fazer assim que terminar esse daqui e fazer a parte da alça. Se você quer fazer um vestido longo, um vestido mais longo, faz mais square. Ah, eu quero fazer uma blusa, faz menos square, faz só 2 voltas, né? Então, aqui você vai fazendo e emendando, e vai fechando os círculos, assim, a nossa peça vai tomando o formato de vestido. É muito simples. O esquema aqui é fazer e emendar. Como eu já expliquei, são 3 pontos altos, uma correntinha. Volto pro que eu estou fazendo. Eu quero mostrar aqui como que fica na quina, o encontro das 4 peças. A gente faz um ponto bem baixíssimo, ponto baixíssimo, né? E aí, fica uma emenda só, com um ponto só. Então, é assim que vamos montando os squares e dando formato ao vestido. Já fechando o círculo, né? Já fechado o círculo. Como eu disse, você já vai fazendo e arrematando as linhas, que isso é bem mais prático, sabe? Dá bem menos trabalho do que no final você ter que cortar muitas linhas e esconder. Bom, estou chegando na primeira quina, após essa primeira emenda, né? Então, o esquema é o mesmo. Três pontos altos, 3 correntinhas, e eu venho aqui, olha, aonde já tem 3 squares, né? Pego o ponto que já tinha do primeiro, né, encaixo e puxo no baixíssimo, ó.
Aí, 1, 2, 3, volto para a peça que eu estou fazendo. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Deixa eu mostrar como que ficou esse encontro, olha. Então, aqui fica um encontro assim. Bem fechadinho, ó. Fazendo com baixíssimo. E assim eu vou fazer toda a emenda. Então, eu vou passar aqui e fecho outro círculo, né? E depois o outro, fica faltando só mais um, fecho aqui, certo? Então, agora esse movimento é repetitivo. Então, eu vou terminar aqui, emendar aqui, arremato e vou fazendo. Depois, nós vamos fazer o barrado e a alça. Pronto, a parte dos squares tem, olha, 9 na frente e 9 atrás, né? Fui emendando, montando já o círculo, como eu mostrei. Agora, vou fazer aqui, tanto na parte de cima como de baixo, 3 voltas deste ponto aqui, né? Deste pontinho aqui, dando sequência. E já vou fazer a alcinha. Então, vou fazer 3 voltas desse daqui, aí eu vou separar aqui, olha, uma quantidade aqui do lado, vou medir aqui e aqui para fazer a cava e subo uma alcinha, bem simples, né? Então, vou fazer agora as 3 voltas e aí a gente faz a cava, tá? O ponto é esse mesmo, na sequência aqui eu subo com 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo. É o mesmo ponto que é da penúltima e da última volta do square. Então, 1, 2, 3, um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha. E assim eu vou fazendo. Chega aqui na quina, ó, põe em cima também, ó, tá vendo onde eu encontro, ó? Um bloquinho, outro bloquinho. E assim toda a volta, 3 vezes. Fiz as 3 voltas, né? Aqui, olha. 1, 2, 3, porque essa daqui é do square. Agora, eu vou fazer a alça, né? Vamos fazer a alça. Eu contei aqui, ó, juntei aqui certinho a lateral, contei 4 casinhas, 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto, eu marquei, tanto na frente como atrás, e desse lado também, para fazer a cava do meu braço. Assim, a gente tem um espaço bom embaixo do braço e vai ficar também com esse espaço aqui para fazer o decote, né? Porque ele é de alcinha. Então, eu vou fazer agora aqui, vou subir 2 alcinhas, prender lá atrás e depois a gente faz o biquinho em volta com verde, para ele ficar mais colorido, não ficar tão pesado no rosa, né? Olha, aqui é onde eu marquei o quarto, a quarta casinha, eu já subo aqui em cima desse, tá? Para ficar esse espaço aqui de decote, olha. Vai ficar, na realidade, com 1, 2, 3, né? Porque o quarto é onde a gente começa. Mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai fazer o mesmo ponto, que é... Ai, o que eu tô fazendo? Peraí, tô desmanchando, parece. Que eu marquei e não cortei. Puxei a linha. Eu tenho que arrematar. Vou ter que fazer mais um pedacinho aqui, porque eu puxei e desmanchou. Esqueci de cortar a linha. Porque a gente vai começar, nós vamos começar o ponto bem pelo meio, né? Onde é a alcinha, tá? Vou arrematar. Então, aqui nós vamos começar a fazer a nossa alça. Um nozinho, né? É uma alça fina, é um vestido bem verão, pode usar até como saída, né? Porque ele é bem vazadinho. Ó, 1, 2,
3, né? A correntinha que é a base, 1, 2, 3. Agora, a gente faz da mesma forma, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Quatro. Aqui também nós teremos 4, quer ver, ó? Como que vai ficar, pra gente ter noção, né? Ter uma ideia. Aqui 4. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem esse espaço aqui de decote. E aqui a alcinha. É um bom espaço para decote, né? Se você quer fazer mais fininho, faz só com 3. Eu vou fazer com 4, que eu quero mais larguinho. Viro e continuo. Até experimenta, ver se tá bom o tamanho da alça e prega atrás. Olha, como eu terminei aqui com ponto, com a casinha fechada, como que eu faço aqui? Pra voltar, pra virar e continuar nesse mesmo ponto. Eu faço correntinha, então, vou fazer essa parte aberta. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, eu continuo com 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e aqui, para finalizar, eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto da carreira anterior, para fazer a casinha, ó. Assim, ele tem uma casinha aqui e outra aqui aberta, né? Viro a peça. Por ali por baixo. Viro a peça e aqui eu faço fechado, né? 1, 2, 3 e 2 pontos altos, ó. Pra fazer a casinha fechada. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Então, essa carreira terminou as laterais com os pontos altos. A outra termina só com a correntinha. Então, vai ficar uma carreira assim com a casinha aberta, a outra fechada. E assim sucessivamente. Você vai, até você colocar do outro lado, experimentar e ver se tá bom pra você essa cava. Então, como ficou o nosso vestido? Olha, como eu disse, eu fiz com 3, né? Fiz um pouquinho menor. Aí, depois eu passei uma volta de ponto baixo. Aqui eu, ó, fiz 2 voltas de ponto baixo aqui na cava, tá? Aqui no decote, eu fiz mais 2 carreiras, olha como, olhando com a parte de trás, como que ficou. Eu fiz mais 2 carreiras, que eu achei que ficou muito decotado, só aqui, ó, daqui até aqui, depois voltei. Aí depois passei um ponto baixo pra ficar firme. Só pra parte da frente ficar um pouquinho menos decotada, pra mim, mas se você quiser que fique bem decotada, não precisa fazer isso, tá? Então, eu só fiz a alça, tinha feito 3 carreiras, né? Fiz a alça e fiz mais duas carreiras aqui desse ponto. Na parte de baixo, eu fiz um barradinho direto com verde, não fiz com rosa. Minha linha tava acabando, senão eu poderia ter feito só com rosa, mas eu gostei do efeito, né? Deu esse movimento, né? Esse balanço do rosa com verde, então eu fiz 3 carreiras do verde e uma carreira do rosa. Não fiz o ponto baixo aqui para ele ficar bem soltinho, bem flexível. Bom, esse vestido é um vestido bem colorido, bem verão. Você pode usar ele com cintinho, com certeza é uma peça que chama atenção, aonde você for, com certeza vai chamar atenção, porque ele é muito colorido, né? Por isso eu dei esse nome de vestido fantasia. Espero que ele é bem fácil de fazer, né? Vocês viram? Dá para aproveitar restinhos de linha que tem aí, bem simples, bem rápido. Pode fazer mais comprido se você quiser.
Bom, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse modelo, desse vestido, e até a próxima!